Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, irmãos e amigos que estão acompanhando aí o culto em seu lar. Louvamos a Deus pelo privilégio de mais uma vez estarmos juntos para adorar, celebrar. Não nos faltam motivos para a gente agradecer a Deus. Apesar de tudo que passamos, o Senhor continua sendo o nosso Deus, o nosso Pai. Não só o nosso Criador, Ele também é o nosso sustentador. Esse é o culto em seu lar. Para você que nos acompanha no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa aí o gostei, tá bom? Curtir e compartilha para que outras pessoas sejam abençoadas, para que outras pessoas acompanhem também. Esse é o propósito do culto em seu lar, levar a palavra de Deus até você. Faça o seu pedido de oração, fique à vontade para participar e juntos orarmos por cada um de vocês. Hoje a ministração da palavra é com a nossa missionária Gilmara Diógenes. Ela vai estar pregando mais uma vez, né, na primeira vez, né, que ela prega em nossos cultos. Ela sempre prega nas web rádio Voz Evangélica. Vamos orar. Logo depois da oração, a irmã Thalita vai estar trazendo um louvor. E depois do louvor da irmã Thalita, vamos ouvir uma palavra com a nossa missionária Gilmara. Soberano Deus, Pai de bondade, Deus de misericórdia, nós somos gratos a Ti por mais uma noite cultuar, celebrar o Teu nome, render graças a Ti. Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus santo, justo e bom. Nunca nos desamparou, nunca nos abandonou, muito pelo contrário. O Senhor tem sido um Pai presente, um Pai fiel. Abençoa o Teu povo. Todos que estão acompanhando esse culto, Jesus, ouçam a Tua voz, a Tua palavra e sejam abençoados. Aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra para reverter essa situação. Fala com o Teu povo, Pai, uma vez mais, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Graça e paz, irmã Thalita. Vamos juntos adorar e celebrar o nosso Deus. Graças e paz, pastor Arthur, graças e paz aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, né? E mais um culto em seu lar para juntos nos derramar na presença do Senhor, celebrar a Ele, adorar, expor ao nosso Senhor na presença do Rei dos Reis, tudo aquilo que está no nosso coração, né? Para que a gente possa entregar nas mãos do Senhor, para que a gente venha a dizer: Senhor, aqui eu entrego a Ti, e que seja feita a Tua vontade, o Teu querer. Me dá força, Senhor, para continuar Te adorando, buscando a Tua presença. Mesmo que as coisas estejam tão difíceis, mas eu só quero Te adorar. Aleluia. Vamos louvar. Vamos dizer nesta noite que não há Deus maior que o nosso Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Adore a Ele, louve a Ele. Aleluia, é noite de adoração. Oh, aleluia. Oh, Jesus, não há outro Deus. Aleluia. Não há Deus maior. Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou.
céu, para o céu, para o seu louvor. Você pode dizer que não há Deus maior. Oh, aleluia. Você pode adorar a este Deus nesta noite. Você pode glorificar a este Deus. Você pode agradecer por você conhecer um Deus tão maravilhoso na tua vida. Então agradeça, celebre a este Deus. Glorifica a Ele, adora este Deus maravilhoso. Oh, não há Deus maior, não há. Não há Deus melhor, não há Deus melhor. Oh, aleluia! Porque só há um Deus verdadeiro e esse é o nosso Deus maravilhoso, o grande eu sou, aleluia. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou e tudo formou. Para o quê? Para o seu louvor, para o seu louvor. Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor, foi para o seu louvor, para o seu, foi para o seu, foi para o seu louvor. Oh, aleluia! Glória, glória, glória a este Deus. Aleluia! Você pode dar um glória aí onde você está. Você pode dizer aleluia. Louvado seja para todo sempre este Deus maravilhoso. Continua na presença, continua na posição que o Senhor te colocou de adorador. Aleluia! Muito bem, povo de Deus, vamos agora ouvir a ministração da palavra com a nossa missionária Gilmara Diógenes. Graça e paz, queridos, como vocês estão nesse período de pandemia? Eu espero que esteja todo mundo bem, apesar das circunstâncias. Bem, eu acredito que em momentos como esses, nós precisamos refletir muito na palavra de Deus, mas eu acredito que um dos assuntos que mais precisam nos governar é o tema do controle de Deus sobre todas as coisas. É entender que Deus não perdeu as rédeas da história. E que Deus continua, na verdade, no comando da vida. O seu trono permanece de pé, estabelecido sobre toda a realidade que se passa no universo. E, portanto, nós precisamos conhecer para aprender a descansar nessa verdade. Ela precisa nos tomar de uma forma muito grandiosa em momentos assim. Queria pensar na soberania de Deus, no controle de Deus a partir da vida de José. E aqui eu quero fazer menção principalmente do capítulo 50, do versículo 20 ao 21. Apenas 2 versículos. Eu quero convidar você para essa leitura. Vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora, pois, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. José era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos homens e uma filha mulher, Diná.
E Jacó estava entre os filhos preferidos, ele e Benjamim, que eram filhos da mulher preferida de Jacó, Raquel. Por causa dessa preferência e de muitos contratempos também nas posturas de José, ele passou a ser alvo da rivalidade dos seus irmãos. Seus irmãos o perseguiam e tentaram até exterminá-lo. Numa certa vez, José foi encontrá-los, eles estavam pastoreando e eles tentaram tramar um plano que parecia ser o plano eficaz para dar fim à vida de José. Eles não conseguiram matá-lo, mas venderam para o Egito, através de uma caravana de ismaelitas que estavam indo comercializar ali naquele país. Eles voltam para casa com uma terrível notícia, né? E inventam uma mirabolante história para Jacó. José tinha sido devorado por feras. E eles apresentam para Jacó a túnica manchada de sangue. Até então é com essa história que Jacó vai conviver até o desenrolar dos fatos. O desenrolar final dessa história. José vai para o Egito. E lá no Egito ele vai para a casa de Potifar. E na casa de Potifar ele começa a servir, era um oficial de Faraó. E a esposa de Potifar começa a colocar os olhos nele. Ele, como homem muito fiel a Deus, vai então permanecer na sua integridade. Mas a esposa de Potifar não vai se contentar com isso. E vai fazer uma denúncia caluniosa contra aquele homem, né? Ele então vai parar no cárcere. Da casa de Potifar, ele vai para o cárcere. E vai ficar ali um período de cerca de 13 anos. Depois do cárcere, José sai da masmorra para se tornar governador do Egito. Até nesse momento, os seus irmãos vão encontrá-lo, né? Vai haver o reencontro, depois o pai, né? O próprio Jacó. Mas até chegar esse momento, até chegar esse período, e quando se chega nesse período, a gente pode contemplar aqui a soberania de Deus, o controle de Deus sobre toda essa história. Como Deus está atuando de uma forma soberana e gloriosamente, controlando a história, para levar a cabo aquilo que ele tinha planejado. E eu queria, portanto, refletir na história de José, destacando essa grande verdade. A certeza de que Deus está no controle da história. Deus está no controle, Deus está no comando e Deus não perde as rédeas das circunstâncias da vida. Eu queria destacar algumas verdades que precisam fazer parte também, né, do nosso descansar, do nosso repousar no Senhor. Essas verdades precisam encontrar guarita, pousada no nosso coração, para que elas sirvam de âncora para a nossa alma, para que possamos absolutamente descansar a nossa vida no Senhor. Em primeiro lugar, Deus está no controle da história, a gente pode destacar, para realizar o seu programa soberano. José estava dentro do programa de Deus. E lá no versículo 20 ele reconhece isso. Ele reconhece que tudo aquilo tinha se passado por causa do programa de Deus, por causa do propósito soberano de Deus. Deus tinha um propósito soberano na vida de José, mas Deus tinha um propósito soberano na preservação do mundo, preservação da nação de Israel, preservação das pessoas, e José entende que ele é apenas uma peça, como instrumento de Deus para a realização daquele propósito maior. E havia um propósito ainda maior, já naquele propósito muito abrangente. Porque a finalidade aqui era principalmente preservar a nação de Israel, de onde viria o Messias. A história de José era um programa de Deus para, na verdade, ser usada para um programa ainda maior. Então, deixa eu dizer uma coisa, Deus está controlando a história da nossa vida para realizar, sim, os seus propósitos, a sua vontade, o seu querer, o seu programa soberano. Não é o nosso programa que prevalece. Não é a nossa vontade que prevalece, não é o nosso projeto que prevalece. E sabendo que Deus tem um projeto muito superior ao nosso, nós descansamos nessa soberania.
Deus nos conduzirá para vivermos o seu programa soberano. Então nós precisamos descansar nisso, apesar de qualquer circunstância que nós vivemos. Deus também está no controle da história, transformando as situações contrárias. Anteriormente, a história de José, ela começa a se passar a partir do capítulo 37 de Gênesis. Ela assume o maior roteiro da narrativa desse livro. Então, anteriormente, você vai ver que Deus tinha dado sonhos a José, que os seus irmãos se dobravam diante dele, até o seu pai e a sua mãe, que ele, portanto, ocuparia uma posição de superioridade. Ora, estando ali no cárcere, indo para o Egito, sendo vendido como escravo, agora estando no cárcere, tudo parecia estar contra esse propósito. Nós poderíamos pensar, ou até José e os seus irmãos poderiam entender assim. Então tudo parecia contrário, As circunstâncias pareciam, na verdade, estar colocando uma pá de areia em toda aquela revelação. Toda aquela trajetória parecia estar no avesso daquilo que Deus tinha programado. Mas pelo contrário, aquele era o roteiro de Deus. Aquela era a história de Deus. Às vezes parece tudo está contrário. Mas se Deus é soberano, está no controle da história, tudo está a favor, por mais que pareça estar contrário. Tem um autor chamado Arthur Pink, que ele diz assim no seu livro Deus é Soberano: o mal que Deus abençoa é o nosso bem, mas o bem não abençoado é o nosso mal. Se for da eterna vontade de Deus, tudo está certo, por mais errado que pareça. Às vezes a nossa vida está assim, parece que tudo está errado, tudo está contrário. Mas entendendo a soberania de Deus, tudo está no lugar certo. Se nós conseguirmos olhar a vida com os olhos de Deus, com a ótica de Deus sobre ela, nós descansaremos sabendo que Deus vai transformar realidades contrárias ao nosso favor. Porque Ele está atuando nessas realidades contrárias ao nosso favor. E às vezes até situações que parecem estar contrárias, elas são as situações certas para que a gente chegue naquilo que Deus programou, naquilo que Deus projetou para a nossa vida, como foi o caso de José. José reconhece isso. Ele diz que os irmãos intentaram mal contra ele, mas Deus o transformou em bem para fazer como eles estavam vendo agora naqueles dias, não é? Deus também está no controle da história, agindo no tempo que Ele determinou. E aí José diz, olha, vocês intentaram mal, Deus transformou em bem, para vocês verem como está acontecendo nesses dias. Isso o que José está dizendo é que o que está acontecendo nesse dia foi o que Deus programou. E vocês foram usados por Deus de alguma maneira para, na verdade, esse tempo, para me trazer, para colocar a minha vida nesse tempo, que é o tempo de Deus, para salvar o mundo, que era o tempo de Deus para salvar o Egito, que era o tempo de Deus para salvar a nação. Deus, portanto, estava atuando no tempo dele, no tempo que ele tinha programado. Aquele era o tempo de Deus para José estar no Egito. Aquele era o tempo de Deus para trazer aquele grande livramento. Aquela era a ocasião certa e não havia nada em desacordo com essa verdade. Deus age no tempo dele e Deus tem propósitos soberanos, na verdade, e para esses propósitos soberanos, Deus controla a história para atuar no tempo exato para realizá-los. Deus sempre vai chegar no tempo certo. Deus não vai atrasar, Deus também não vai se adiantar. O tempo não é nosso, nós não vamos apressar o tempo de Deus, como nós também não vamos adiantá-lo. Não temos nenhum controle sobre Deus para fazer isso e glória a Ele por isso. O tempo está em suas mãos. E Ele, apesar de estar fora do tempo, porque Ele está na eternidade, Ele é eterno, mas Ele atua no tempo e Ele tem o seu tempo, a ocasião certa para realizar todas as coisas. Portanto, Ele controla para chegar no tempo certo, para agir na ocasião certa. Seu controle soberano, portanto, o leva a agir na hora certa, da forma certa, na ocasião objetiva que Ele programou. E por fim, Deus está no controle para abençoar de forma muito superior. Deus está controlando toda aquela história.
para abençoar José com o programa superior de vida. José estava na prisão e quando ele esteve ali na prisão, ele recebe a visita de 2 funcionários de Faraó, um padeiro e um copeiro. O padeiro, o chefe, ambos vão ter sonhos. O padeiro vai ter um sonho, mas aquele sonho era uma sentença de morte. O copeiro também. Mas no sonho do copeiro, a interpretação de José é que ele seria restituído ao cargo. E aí José pede para ele se lembrar dele, o que não vai acontecer. Somente 2 anos depois é que vai acontecer isso. Quando o próprio Faraó vai ter um sonho, o copeiro lembra-se que José tinha interpretado o sonho dele. Mas é muito interessante porque o copeiro vai ser restituído à mesma função. José não. Quando o Faraó então tem um sonho, e através daquele sonho, Deus está revelando que enviaria um período de fartura, depois um período de grande escassez sobre a terra. E José vai ser tirado da prisão para interpretar o sonho de Faraó. E aconselha Faraó a colocar alguém, para gerenciar então aquele período de fartura para sobrevivência no período de escassez. Então Faraó diz: você é esse homem, não tem homem melhor do que você. E a partir daquele momento, José é colocado no trono do Egito como a segunda pessoa, ficando abaixo somente de Faraó. Ele vai sair do cárcere para se tornar governador. Ele sai da masmorra para se tornar a segunda pessoa mais importante do Egito e mais importante do mundo. Como Deus tem programas maiores, propósitos maiores. Às vezes a gente não consegue nem de longe vislumbrar tudo isso. Mas nós precisamos descansar nisso. Que o que Deus planejou é muito superior àquilo que nós podemos programar ou projetar sobre a nossa vida. Mas o que Deus programa também é muito superior, porque José estava dentro de um projeto maior. Era o projeto da salvação. Não há projeto maior na nossa história do que o projeto da salvação. Saber que Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar, para nos resgatar. E essa história que se passa desde o Antigo Testamento, na trajetória do povo de Israel, Deus usando homens e mulheres, é a história da salvação. Era o projeto maior de Deus para a vida de José. José estava sendo usado para preservar a nação, porque dela viria o Messias. Havia um programa muito maior, muito mais glorioso. José estava participando de uma bênção maior que ele nem conseguia talvez vislumbrar naquele momento. Mas além disso, Deus abençoa com algo muito superior para que a gente também seja bênção na vida dos outros. Veja qual é a atitude de José no versículo 21. Ele promete, ele perdoa os seus irmãos e agora promete sustentá-los. Que lindo, que maravilha. Eles estão temerosos porque Jacó tinha morrido e agora o que seria? Será que José não estava sendo benevolente só enquanto seu pai estava vivo? Não, José então mostra a sua postura naquele momento. Ele entende a soberania e ele perdoa os seus irmãos porque ele entende o controle de Deus, escrevendo a história, fazendo, desenhando toda aquela trajetória, que portanto aquela era a história de Deus, não era a história de José. Era a história de Deus para a vida de José, era a história de Deus para a vida dos seus irmãos e ele estava como instrumento de Deus ali para ser bênção na vida deles. Então ele promete agora ser bênção para eles, para as famílias deles, e assim então ele vai sendo abençoado ser bênção na vida de seus irmãos. Que o Senhor nos ajude e nos alcance com essa palavra. Que nós possamos também ser bênção dentro daquilo que Deus nos abençoar. Deus nos dá grandes coisas, grandes bênçãos, Deus tem grandes projetos, mas a grande questão é como eu também serei instrumento de grandes bênçãos na vida dos outros. Que o Senhor nos ajude. Mas, acima de tudo, que o Senhor nos ajude a compreender toda essa mensagem, acomodando a nossa vida, as nossas circunstâncias, entendendo a soberania de Deus sobre cada uma delas. Porque Deus projeta e planeja todas as coisas para um fim que Ele já estabeleceu e determinou desde o começo, como diz um autor chamado Charles Spurgeon. Que o Senhor nos ajude e nos faça descansar inteiramente nisso, para a glória do seu nome. Bênção de Deus, meus irmãos. Que maravilha ouvir uma palavra como essa. Deus está no controle.
da nossa história, da história da humanidade. Eu agradeço a nossa professora, a nossa missionária Gilmara, pela ajuda, pela disponibilidade. Deus abençoe sua vida, Gilmara. Para vocês que estão acompanhando o culto em seu lar, guarda no coração essas lições para toda a vida, tá bom? Às vezes nós não estamos entendendo o projeto de Deus, mas isso não quer dizer que Ele não está no controle da história. Se inscreve no nosso canal, tá bom? Você que está no YouTube, se inscreve, compartilha e Deus continue abençoando a sua vida. Vamos louvar a Deus com a nossa irmã Thalita. Logo depois eu retorno para orar por nossas famílias, para orar por todos vocês que estão acompanhando o nosso culto. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Oh Deus maravilhoso. Louvamos que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus. E agora nós vamos louvar porque Ele vive e por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ter vencido a morte, ter ressuscitado e continua vivo. Nós podemos crer no amanhã, nós temos uma esperança viva, nós temos uma esperança que não falha, que é Jesus de Nazaré. Então vamos louvar, vamos continuar na presença do Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Adore, aleluia! Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Irmão, nós entregamos as nossas vidas nas mãos do grande eu sou, aleluia! Ele tem o controle da situação e das nossas vidas, aleluia! E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Louve a Ele, cante ao Senhor Jesus, que você pode crer no amanhã, porque você confia no Deus que você serve, porque você confia em quem você tem depositado a tua vida, a tua confiança, a tua esperança. Oh, aleluia! Eu sei que a minha vida está
que vivo está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Vivo está, vivo está. Oh, aleluia, Ele está vivo. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Nós podemos crer no amanhã, porque o nosso Senhor, Ele vive, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus, irmão. Continua adorando, continua celebrando. Aleluia. Vamos nos alegrar, porque Deus está no controle. Amém, Jesus. Agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus, continua adorando, continua celebrando junto conosco, né? Continue orando por nós. Nós somos carentes das vossas orações, né? Continue aí nos apresentando diante do altar do Senhor, né? Continue aí compartilhando, continue aí propagando também. Seja canal de bênção para outras pessoas, né? Que outras pessoas possam ser alcançadas com a mensagem da palavra de Deus. Palavra essa que nos edifica, palavra essa que transforma a vida, palavra essas que tem poder para transformar, para libertar vidas que precisam e necessitam neste momento. Que Deus nos abençoe. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que sempre acompanham os nossos cultos. A nossa irmã Miceia Paiva, Deus abençoe sua vida. Quero agradecer o nosso diácono Jonas, junto com a irmã Imaculada, a irmã Isadora, o nosso irmão André, sempre acompanha os nossos cultos. Deus abençoe. O nosso presbítero João da Cruz, junto com a sua família. Quero agradecer também a nossa irmã Ideusa Lima, sempre ouve nossos cultos, participa. Deus abençoe sua vida. Agradeço também a audiência do nosso irmão Cleudo Henrique, lá de Caraúbas, sempre acompanhando as nossas transmissões. Deus abençoe sua vida, irmão Cleudo. A nossa irmã Gilda, a nossa irmã Silvana Alves, né? A nossa irmã Vânia. Deus abençoe sua vida. Todos que acompanham, Francisca Antônia, acompanhando nossa transmissão, a irmã Cristine, junto com seu esposo Isaías. Um abraço para vocês de Apodi, sempre também acompanhando nosso culto. Nós louvamos a Deus por vocês. O nosso irmão Bruno Vanucci, junto com a nossa irmã Márcia Paiva. Deus abençoe vocês também. Vocês que pedem oração pelas famílias, vocês que pedem orações por nosso país. Então, de parabéns. Vamos orar para o nosso país. Vamos apresentar a Deus nossas famílias, pois nós sabemos que Ele tem um poder para mudar toda a história, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te damos graças pelo seu amor, por sua bondade. O Senhor nunca nos desamparou, nunca nos abandonou. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas com o poder do teu evangelho. Pai, nós não estamos no controle de todas as coisas, é o Senhor quem está. É o Senhor que operou no passado e continua a agir. É o Senhor que continua a transformar vidas, ó Deus, de uma maneira extraordinária. Eu oro pelas famílias da igreja de Mossoró, da igreja de Cristo, ó Deus, na cidade de Apodi, os irmãos de Martins, ó Deus, a irmã Livramento, a nossa irmã Fátima Murim. Guarda a vida do teu povo, Senhor, sempre acompanhando nossas transmissões, nossos cultos, todas as famílias, ó Deus, do nosso país. Ó Deus, livra o nosso país do caos. Livra o nosso país do caos espiritual e do caos econômico. Assim como o Senhor controlou, ó Deus, de uma maneira soberana a vida, ó Deus, do nosso irmão José. De uma maneira extraordinária o Senhor mostrou o seu poder. O Senhor continua mostrando, operando e agindo. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Fiquem todos com a graça e com a paz de Jesus. Se inscreve no nosso canal, compartilhe o nosso link para que outras pessoas também sejam abençoadas. Fiquem na paz de Deus. Até amanhã, se o bom Deus assim nos permitir. Tchau.